todos que estão chegando, bem-vindas, bem-vindos. Né? Então, por que conversar, né, sobre risco de suicídio e Covid-19? Por que esse tema? Né? Na semana passada a gente falou, né, sobre luto, né, enlutamento por suicídio, e também, né, falamos sobre o contexto da Covid, né, e hoje especificamente, né, sobre risco de suicídio e Covid-19, né, porque no contexto da pandemia as pessoas ficam mais vulneráveis, né, e isso pode fazer com que, né, o risco de suicídio aumente, né, existe uma tendência para que isso aconteça, né, e como eu sou dos dados, é claro, né, que eu vou utilizar como disparador, né, dados sobre suicídio, né, dados sobre saúde mental e também dados que a gente já tem, né, sobre suicídio, né, em pandemias que já aconteceram anteriormente, né, pandemias e endemias também. Né? Então, por que se preocupar nesse momento com risco de suicídio? Porque a nossa situação em relação ao suicídio, né, o panorama já não estava bom. Então, em qualquer estudo que vocês forem ler sobre suicídio, qualquer trabalho, né, que for feito sobre suicídio, começa falando que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Né? São 800 mil casos ao ano, cerca de. Né? E assim, considerando-se que os dados não são os melhores, os dados eles não são confiáveis, porque existe uma subnotificação muito grande, porque é uma morte que é muito carregada de estigma. O suicídio ainda é um tabu no mundo. Então, e no Brasil são cerca de 32 casos ao dia, ou seja, a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida, morre por suicídio. Então, antes da pandemia, os números eles já eram preocupantes, principalmente em relação ao aumento do suicídio entre a população jovem, entre adolescentes e entre jovens adultos. O que a gente sabe hoje é que o grupo etário com a maior incidência de suicídio é entre os idosos, mas se nada for feito nesse momento, se a incidência de suicídio entre adolescentes e jovens adultos continua aumentando, a tendência, a projeção é que supere o número de suicídio entre idosos. Tá? Então, isso é em relação ao suicídio, nós já tínhamos esses dados. Em relação a pandemias anteriores, há evidências em que as mortes por suicídio aumentaram nos Estados Unidos na pandemia de influenza, entre 1918 e 1919, e também em Hong Kong, depois da epidemia de SARS, isso em 2003, as mortes por suicídio aumentaram, cerca de 30% entre as pessoas com mais de 65 anos. Então, por a gente já ter dados em relação a pandemias anteriores e epidemias, já existe esse alerta, é um dado da realidade para que a gente possa ficar bastante atento nesse momento em relação ao risco de suicídio. E também em relação à saúde mental, já não estávamos bem em relação à saúde mental, aqui no Brasil e, claro, também no mundo. Só que as nossas estatísticas elas são bem alarmantes também, são preocupantes. Então, assim, já antes da pandemia, estimava-se 322 milhões de casos de depressão no mundo, e no Brasil 11,5 milhões. Isso de acordo com dados da OMS. E o Brasil apresentava uma das maiores taxas de transtorno de ansiedade no mundo.
São 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. E o índice de depressão era um dos 5 mais elevados do planeta. E na América Latina, o Brasil apresentava os maiores índices de depressão e ansiedade, né? Isso antes da pandemia. Antes da pandemia, né, o transtorno de ansiedade ele já era considerado um problema de saúde pública. Né? E agora, num contexto de crise, né, um contexto em que já existem, Carol chegou, vários fatores, né, ansiogênicos, vários fatores que aumentam e muito, né, o nível de estresse. E o que a gente tem com isso, né? O que será? O que pode piorar, né, esse quadro em relação à saúde mental, por exemplo, né? Em relação, se a gente for pensar sobre suicídio, né? E nesse contexto aqui da pandemia, só rapidinho que a Carol está perguntando se dá para compartilhar, o que é live. Eu não sei, gente. Eu não sou uma pessoa das tecnologias. Eu não sei se, enfim, se vocês só avisam que está acontecendo uma live por aqui, a outra pessoa entra, eu não sei como é que faz para compartilhar. Não sei te dizer. No aviãozinho você envia. Como que faz isso, gente? Eu que tenho que clicar, Vanvan, no aviãozinho? Ou é a Carol? Ah, tá. Então é isso, Carol. A Vanvan tá falando aqui que tem um aviãozinho que se você clicar nele, você envia para a pessoa que você quer. É bom que eu aprendo. Bruna Timóteo. Que legal. Lohana entrou. Então, Carol, só você enviar. Tá todo mundo falando aqui, a Bruna, a Van. Yasmin chegou. É só enviar, tá? E, gente, me enviem perguntas também, tá? Saudades também. Que eu tô aqui para conversar. Senão eu acabo aqui, né, falando e dou uma aula e não converso, né, com vocês. A ideia é que a gente vá conversando também, tá? Já que tá dizendo que se vocês derem coraçãozinho aí, a live ela é divulgada. Tem uma chuva de corações aqui agora. Valesca. Obrigada, Jaque. Super. Tá. Depois você dá um retorno, Carol, se você conseguiu enviar a sua, né, a live para quem você queria, né? A Leandra tá falando aqui também para clicar no coração. Que bom, as pessoas estão chegando. Que ótimo. Então tá, gente. Então, enquanto vocês estão chegando e vão pensando... Carol, conseguiu enviar, que bom. Então, vocês vão pensando, né, nas perguntas. Tá. A Milene tá perguntando como que faz para prevenir ideações suicidas nesse momento de vulnerabilidade. Eu vou fazer assim, Milene, eu vou responder a sua pergunta assim. Eu só vou começar a falar, né, sobre esse momento e aí daqui a pouquinho a gente fala também sobre prevenção, tá? É muito importante, a gente pode falar, né, pode e deve falar sobre risco de suicídio, mas também falar que a prevenção é absolutamente possível, né, e que é o que a gente deve fazer nesse momento.
É claro, né, eu estou falando aqui de prevenção, de mortes que podem ser prevenidas, né? Eu não costumo falar de mortes evitadas. A OMS fala, né, que o suicídio é uma morte que pode ser evitada, mas essa palavra, né, evitar, né, uma morte, ele pode trazer um peso muito grande para os enlutados, né, por suicídio, como a gente conversou na semana passada, né, para quem estava por aqui, porque os familiares, os amigos, as pessoas próximas que perderam, né, alguém por suicídio, quando eles têm contato, né, com esse tipo de informação, de que essa morte ela poderia ter sido evitada, as pessoas que já sentem uma culpa muito grande, sentem uma culpa maior ainda, né? Principalmente vindo, né, da OMS, que tem um peso imenso. Puxa vida, eu não consegui, né, evitar a morte. Então, eu acho que falar sobre prevenção é bem melhor. Então, sim, vamos falar sobre prevenção. A Psijoana está falando como falar sobre os sentimentos que podem levar ao suicídio na adolescência. Tá ok. Tô anotando, tá? Eu vou voltar nesses temas, só mesmo para a gente poder situar por que falar, né, sobre risco de suicídio nesse contexto, né, da pandemia. Primeiro, porque com a quarentena, o que tem acontecido? Principalmente, né, com a quarentena, com o distanciamento social, né, tem acontecido uma recessão econômica. Né? E o que a gente tem na nossa experiência, né, não em razão de pandemias, mas enfim, por qualquer outro motivo, quando há uma recessão econômica, né, há evidências de que as taxas de suicídio elas aumentam. Né? E principalmente se a gente for considerar o Brasil, né? As desigualdades sociais, né? E o nosso contexto mesmo social, né? Para além da desigualdade. Né? 7,4 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, já viviam antes do contexto, né, da pandemia. Então, é claro, né, que a recessão ela gera, né, uma sensação de desespero, de pânico, né, a perda do emprego. E assim, a gente sabe, né, estudando sobre suicídio, que um dos fatores precipitantes do suicídio é o desemprego. Né? Então, se há um aumento nas taxas de desemprego, também há um aumento no risco de suicídio. Né? Então, é por isso que a gente precisa observar. Então, um aumento da pobreza, né, nesse momento, a falta de moradia. E também é importante observar aqui a nossa situação, né, no país, que cerca de 40% dos trabalhadores, né, eles se encontram na informalidade. Então, é um ponto muito sensível, né, porque muitas pessoas nesse momento, né, são trabalhadores que não estão tendo acesso ao seu meio de renda. Né, então, isso aumenta mais ainda, né, o desespero. E também uma dificuldade de manter as medidas, né, de distanciamento social, de contenção do avanço, né, da Covid. Então, isso é importante de se considerar. Né? Por que é importante a gente falar sobre esse tema nesse momento? Né? O que tem a ver, né, o risco de suicídio com a Covid-19. Né? Uma outra coisa em relação ao distanciamento social. Né? E considerando também, né, o nosso contexto social. Né? Uma coisa é fazer distanciamento social na Suécia, né, em que as pessoas têm uma outra condição de vida. Outra coisa, né, é manter uma medida de distanciamento social que é absolutamente necessária, né, nesse momento em que o país
né, em que a população do Brasil se encontra. Né? São 3,5 milhões de casas sem banheiro, por exemplo. Né? Então, assim, primeiro que a gente já viu sobre a informalidade. Né? Se as pessoas elas precisam sair de casa para sobreviver, e agora? Né? As pessoas elas ficam entre a cruz e a espada. Né? O que, que eu faço? Eu fico em casa e me protejo, ou eu saio também para sobreviver. Né? Então, isso é um outro fator, né, que acaba produzindo também um grande estresse, né, que é esse o fator econômico que tem a ver, né, com as medidas de distanciamento social e também em relação às condições de moradia. Né? 31 milhões de brasileiros sem água encanada. Né? E a gente fala tanto, né, do álcool em gel, da necessidade de lavar as mãos. Né? Então a gente tem questões sociais importantes. Né? E também em relação ao adensamento excessivo. Né? Então, quando a gente fala, nossa, mas imagina como que seria para uma família que mora, né, numa casa com um cômodo fazer o distanciamento social. Né? Então, 1.500.000 domicílios, né, tem mais de 3 pessoas por cômodo, né, mais de 3 pessoas por dormitório. Então, mesmo que as pessoas fiquem em casa, é difícil manter, né, porque se uma pessoa ela testa positivo, como fazer, por exemplo, o isolamento dessa pessoa nessas condições? Né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, vou falar um pouco mais sobre as características, né, da pandemia e que podem aumentar o risco de suicídio, né, mas eu vou aproveitar para ir conversando com vocês também, né, e respondendo perguntas, né. A pergunta que foi feita, né, em relação à prevenção, né, como que se faz para prevenir ideações suicidas, né, nesse contexto de vulnerabilidade, né, que a Milene fez essa pergunta, né. Então, primeiro, né, quais são as condições dessa pessoa? Né? Não se tem uma receita de bolo para todas as pessoas. Né? O que será que está acontecendo? Primeiro, como que já era a vida dessa pessoa antes da pandemia? Né? O que já estava acontecendo com ela? Será que ela já tinha recursos, né, para lidar com as adversidades antes, né, da pandemia? E agora? Né, se essa pessoa ela já não tinha recursos para lidar com dificuldades, né, pessoas, por exemplo, isso também é uma marca, né, da nossa sociedade, também uma dificuldade muito grande em lidar com frustrações, em lidar com não. Né, se a gente vive nessa realidade, né, que é a realidade do sucesso, né, da felicidade, do bem-estar, da saúde, né, que tem essa cobrança excessiva, uma coisa que tem acontecido muito, né? A Joana perguntou aqui sobre suicídio na adolescência. Uma coisa que tem acontecido muito é o perfeccionismo, né, entre os adolescentes, uma cobrança muito grande de perfeição, né? Numa sociedade, uma sociedade do consumo e da produção, né, em que as pessoas são reconhecidas pelo que elas têm, né, e pelo que elas podem produzir, a cobrança é muito grande. Né? Se as pessoas são valorizadas pelo que elas têm, elas precisam ganhar. E para elas ganharem, elas precisam ser bem-sucedidas. Então, uma sociedade que despreza o erro, né? Não pode errar, né? Tem que acertar. É uma sociedade que não tolera o fracasso, né? Que não tolera a doença, que não tolera a pobreza, não tolera a tristeza, que não tolera as dificuldades da vida. É como se vivesse, principalmente agora, né, nesse contexto das redes sociais, é quase como se existisse um universo paralelo. Né? E existem pesquisas também falando sobre isso, né, sobre uma sensação de impotência, uma sensação de tristeza, né, para pessoas que ficam expostas durante muito tempo, por exemplo, nas timelines, né, e nos feeds e acompanhando a vida de sucesso das outras pessoas.
né? E nesse momento que tem acontecido, né, com o distanciamento social, para quem pode, né, ficar nas suas casas, não tem muito, né, o que postar das saídas com os amigos agora é o TBT. E as pessoas ficam postando, já que não podem postar as coisas, né, que estão incríveis que estão fazendo nesse momento, né, então estão postando coisas que já fizeram no passado. Né? Então, uma coisa que é importante, né, em relação à ideação suicida é ver o que essa pessoa ela tem de recurso. Né? Porque se ela já não tinha recurso antes para lidar com as dificuldades, para lidar com as adversidades, para lidar com a frustração, porque é uma coisa que tem acontecido muito. Né? Porque as pessoas que fizeram vários planos e viram seus planos irem por água abaixo, nesse momento, como que essas pessoas estão lidando com a frustração? Né? Poder lidar com a raiva, e tá tudo bem, lidar com a raiva, lidar com a tristeza, né? E também, quem não tinha, desenvolver recursos para poder lidar com as suas perdas. Porque a gente está num momento, sim, de muitas perdas, né, dos planos, perda de sonhos, perdas de pessoas queridas, perda da saúde, né, mas também um momento de muita transformação. O que é possível fazer? Né? E de relembrar, tá, e quais recursos que eu já tive ao longo da minha vida para lidar, né, com as perdas, para lidar com as frustrações. E uma coisa que pode acontecer também, Milene, que você está perguntando da ideação suicida, é em relação ao sentido da vida. Qual o sentido que essa pessoa ela já atribuía para a sua existência? Né? E se isso se perdeu, porque isso também, né, pode acabar aumentando também o risco de suicídio, né? Porque se as pessoas elas estavam, ai bati no fone, se as pessoas estavam muito apegadas, né, àquilo que elas programaram para sua vida, aquilo que elas planejaram, né, como por exemplo iam se casar e, enfim, aquela pessoa faleceu. Né? Então, esse sonho, se o sentido da vida dessa pessoa estava muito ligada, né? Se a sua existência estava muito ligada, por exemplo, a essa relação, a esse casamento, né? Ela vai precisar construir novos sentidos. Né? Muitas pessoas que perderam, né, vão ter que, ao elaborar essas perdas, também construir, né, um novo sentido, ressignificar, né, a sua existência. Então, Milene, eu acho que são várias coisas, né? Identificar os recursos que tem, desenvolver os recursos que não tem, né? Poder, claro, elaborar, né, o luto por todas essas perdas, né? Que a gente já viu que não é só perda por morte, né? Que a gente precisa elaborar o luto, mas, enfim, deixar fluir, sentir, né, tudo aquilo que tiver para sentir nesse momento em relação às suas perdas, às suas frustrações, e que tá tudo bem ficar triste, né, nesse momento, tá tudo bem sentir raiva, né, nesse momento, mas poder se reinventar depois. Tá, tudo bem, não tenho mais. Uma coisa que tem acontecido muito, né, em relação aos alunos que estavam para se formar nesse momento, né, e ficam se questionando, caramba, e agora? O que eu faço? É me formar agora. E tem disciplina prática. E aí, como é que eu vou fazer? Né? Pois é. Planos precisam ser refeitos, reformulados, novos projetos de vida, né? Separar o que é possível fazer nesse momento, o que não é possível fazer nesse momento, e trabalhar o controle também. Trabalhar a rigidez, pessoas que são muito rígidas, né, e que tentam muito controlar as situações. Nesse momento a gente não está podendo controlar muita coisa. Né? Então poder separar isso, né? O que eu posso fazer daquilo que eu não posso fazer. Se eu fizer nesse momento aquilo que eu posso, eu aumento a minha potência. Agora, se eu ficar fixa naquilo que eu não posso fazer, eu fico na impotência.
né? Então, uma dica, né, seria isso. E é claro, gente, buscar ajuda especializada. Eu acho que uma das coisas boas que estão acontecendo nesse momento, né, de tantas perdas, muitas coisas boas estão acontecendo também. Né? Uma delas é o serviço que está sendo oferecido agora, vários serviços gratuitos, né, vários psicólogos, né, a nossa categoria se reuniu e está fazendo, né, as pessoas estão oferecendo serviços que são várias ações, né, solidárias que estão acontecendo nesse momento, de atendimento online, de hotline, né, que é o atendimento por telefone. Isso é importante, né, porque isso está sendo bastante discutido também em relação ao atendimento online, principalmente em relação às pessoas idosas. Ah, mas as pessoas idosas, elas não... elas têm dificuldade com a tecnologia, ou então têm dificuldade de aceitar coisas novas. Primeiro que não existe, né, um único tipo de idoso, né? Existem... As pessoas são únicas, né? São singulares, mas pode sim haver uma dificuldade maior entre grupos de idosos. Então, uma coisa que pode ser feita, né, é o atendimento telefônico, né, para quem tem uma dificuldade maior, para quem tem uma resistência maior, né, em relação a um atendimento virtual, por exemplo. Então, são várias as formas que a gente pode pensar em se reinventar. Então, quem tem ideação suicida, o ideal é que busque ajuda, tá? Então, se Joana está falando, né, sobre a adolescência, eu falei algumas coisas aqui também, né, em relação à frustração, em relação à adolescência, né, uma cobrança muito grande, né, e uma coisa que acontece na nossa sociedade, né, em relação... Pera, gente, que... Tá sem som? Ah, tá aqui dizendo que voltou. Que bom. Fiquei preocupada agora, eu pensei que eu estivesse falando aqui um tempão sem vocês me ouvirem. Então, uma cobrança muito grande, né, na adolescência, em relação às suas escolhas. Escolhas que são feitas no momento em que aquele adolescente não tem muita maturidade, ele precisa escolher qual rumo que ele vai dar para a vida dele. Então, existe uma cobrança muito grande em relação, né, a ele ser bem-sucedido, em relação principalmente se essa família, né, investiu muito nos estudos desse adolescente, então essa família espera que ele dê um retorno. Em relação ao corpo, existe uma pressão muito grande, né, em relação à perfeição também em relação ao corpo, isso gera muita angústia. Então, são vários os fatores, né, Joana, você está perguntando quais são os sentimentos, né, e eu acho interessante na sua pergunta, quais são os sentimentos que podem levar ao suicídio. Na verdade, existem fatores que podem aumentar o risco de suicídio, tá? Então, a gente não fala, né, por exemplo, de situações ou de sentimentos que podem levar tá? Mas que podem aumentar o risco. Então, aqueles que eu já falei sobre rigidez, né, sobre uma cobrança muito grande, se cobrar, né, cobrar ter um corpo perfeito, cobrar, né, ser popular, cobrar ser admirado, querer se parecer, por exemplo, com um influenciador, né, social, né, uma pessoa que admira, ou então pessoas que ganham muito dinheiro, né, ou pessoas que têm muito sucesso. Né? O que é ter sucesso? A gente vive numa sociedade, né, em que ser celebridade é um sinal de sucesso. Né? É a pessoa poder aparecer, ela ser vista, né? Ela ter muito dinheiro, ela ter seguidores, ela ter milhões de likes. Então é uma expectativa muito grande que é gerada. E aí aquele adolescente, ele compara a vida que ele tem com a vida que aquele ídolo, por exemplo, tem. E é claro que ele está em desvantagem. Ele está em muita desvantagem.
né? Então, esses sentimentos, né? Sentimento de impotência, sentimento de fracasso, né? O adolescente ele se sente muito feio, ou ele achar que o corpo dele é muito feio, ele é magro demais, ele é gordo demais, né? Ele não, ele tem, por exemplo, questões, né, no relacionamento, né? Ele não namora ou então não consegue sair com ninguém, né? Ele se sente rejeitado. Esse sentimento de rejeição, sentimento de abandono, né? Ou um outro fator, né, que chama muita atenção é que, assim, adolescente, ele sempre andou em bando, né? E uma coisa que tem acontecido agora é os adolescentes se isolarem. A gente está falando tanto nesse momento da Covid, né, sobre isolamento social. O isolamento social é um dos maiores fatores de risco de suicídio, né? Então, uma coisa é se trabalhar nesse momento, né, como a Milene falou sobre vulnerabilidade, é separar, diferenciar. Uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Uma coisa é distanciamento físico. Eu estou longe de vocês. Fisicamente, eu estou distante de vocês. Mas eu não estou isolada. Eu estou com vocês. Né? E assim, uma coisa é distanciamento físico. Outra coisa é distanciamento social. A gente está aqui conversando, vocês estão fazendo pergunta, né? Eu estou aqui respondendo, né? Vocês estão aqui, né, chegando e falando oi, fazendo, né, comentários. Um está ajudando o outro, né? Eu falei aqui das minhas limitações tecnológicas, né? A Carol fez uma pergunta, não sabia como compartilhar, eu falei, também não sei, né? E aí vocês ajudaram. Né, a Bruna ajudou, a Leandra ajudou, outras pessoas ajudaram. Né, a gente não está. O que está acontecendo agora, que nesse momento não é um distanciamento social, né, é um distanciamento físico. Né, como eu falei, no final a gente não vai poder se abraçar, né, não fisicamente. Né, para quem me conhece sabe que, né, que eu sou do abraço. Né, e eu tenho sentido muita falta. Mas a gente tem, como eu disse, né, a gente tem trabalhado com os recursos que tem, né, como as lives, que tem sido super importante. E aqui a pergunta é o que usar ao invés de falar evitar? Né, que eu disse que tem um peso muito forte quando se fala que as mortes por suicídio, né, que elas poderiam ter sido evitadas. Né? Ao invés de falar evitar, a gente pode falar sobre prevenir. A gente pode falar sobre prevenção. Né? Investir na prevenção, investir, né, cada vez mais nos fatores de proteção. Né? Investir cada vez mais, né, no sentido da vida, numa vida que seja digna, uma vida que tenha sentido, uma vida carregada de sentido. Né? Faz muito sentido estar aqui com vocês agora, faz muito sentido compartilhar, né, sobre um assunto muito importante. Né? Então, quanto mais a gente puder, né, trabalhar, né, nessa direção, né, de o que faz sentido para mim, qual é o meu propósito, né? Será que faz sentido isso que eu estou fazendo? Eu acho que a gente está num momento agora também muito oportuno, né, para quem pode, né, ficar em casa nesse momento, entrar em contato também, né, com a sua vida. Né? A gente fica falando tanto, né? Ai, que saudade da vida que eu tinha. Ai, como eu quero voltar para a minha vida. Tá, para que vida, né, que você quer voltar? Né? O que faz sentido na sua vida agora? O que não faz mais sentido? O que mudou, né, nesse contato, né, com você mesmo, com a sua casa, com a sua família? Né? Para quem tem bicho, com seus bichos, com as suas plantas. Né? O que está acontecendo agora que não está mais na correria, que não está mais no trânsito? Para quem pode nesse momento. Então, entrar em contato, não ficar só no que eu queria ter, porque eu não tenho mais, porque tá, ok. Então, o que faz sentido para mim quando tudo isso acabar? Né? Quando eu voltar, quando eu puder
abraçar as pessoas, quando eu puder sair de casa, quando eu puder. Eu quero fazer o quê? Eu quero viajar? Eu quero ir à praia? Eu quero dançar? O que que eu quero da vida? Né? Porque, enfim, será que aquela vida que eu estava vivendo fazia sentido? Se não fazia, né? Nossa, que bom, eu vou ter uma oportunidade de ter uma outra vida agora, né? De construir uma vida diferente, né? Então acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, o som tá baixo. Ai, que pena, o som começou bom. Agora vou dar uma segurada então. Aham. A Adriana está falando que é muito importante falar da desigualdade social, né? Senão eu vou ficar aqui falando da importância, né? Ou então falar que nesse momento estão todos, né, cumprindo uma medida, ou quem não está cumprindo essa medida, né, de distanciamento social deveria estar, né? Só que é importante, né, que a gente saiba que quase 75 milhões, né, de brasileiros vivem em casa que não tem nem esgoto, né, que não são conectadas à rede de esgoto. Então, ficar em casa, tá? Em que casa, em que condições, né? Então, sim, é importante. E é claro, morrendo de orgulho aqui, porque a Adriana foi minha estagiária em psicologia comunitária. Claro que a gente vai falar sobre desigualdade. Aham. E aqui tem um comentário da Psi Lely Walter, é isso? Importante falar de ansiedade, né? A Covid, o contexto do suicídio, sim, fundamental, porque a gente já vivia, né? Já existia. Se o transtorno de ansiedade já era considerado um problema de saúde pública, né? Imagina agora, né? Com tantos fatores, né? Que são estressores. Ah, aqui a Yasmin Moura está perguntando sobre o transtorno de estresse pós-traumático e suicídio. Nossa, pois aumenta e muito, Yasmin, porque as pessoas elas estão muito suscetíveis nesse momento a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? O que seria isso? As pessoas, por exemplo, os profissionais de saúde, que estão diariamente em contato, né, em contato com a morte, né, em contato com o adoecimento, em contato com péssimas condições, em contato com a dor, a pessoa ela não desliga, né? Ela vai para casa e ela vai dormir e ela continua com aquelas cenas na cabeça, né? E ela pode, isso pode, né? Esse contato pode acabar fazendo com que a pessoa desenvolva um sofrimento psíquico muito grande, né? Então, a pessoa, mesmo quando ela não está naquela cena, né? O profissional de saúde, mesmo sem estar no hospital, ele está em casa, mas ele continua revivendo aquelas cenas que são traumáticas. E aí ele fica com muita dificuldade para dormir. Quando ele dorme, ele tem pesadelos, né? Então, ele não relaxa nunca, ele fica hipervigilante. Isso produz um adoecimento muito grande, né? E que pode sim levar a um desespero, pode sim também acabar propiciando, né, um sofrimento psíquico que é insuportável e somado, né? Porque não é um fator só. A gente não pode perder de vista, né, que o suicídio ele é multifatorial, ele é multicausal, não é uma única situação, né? Como eu disse, como já era antes, como que essa pessoa ela já lidava com as adversidades, né? Então pode ser, né, que esses fatores eles venham a se somar e a se agravar nesse momento, aumentar a vulnerabilidade, né? Agora, se a gente for pensar, por exemplo, em pessoas que já tinham, né, vários fatores ali, né, de proteção, tinham uma boa rede de apoio, né, um bom relacionamento com a família, com amigos, né, uma pessoa com convívio social, porque a conexão social, né, é um fator importantíssimo,
de proteção, né? Então, mesmo agora na pandemia, mesmo com as pessoas que precisam ficar em casa e que podem, têm esse privilégio, né, de ficar em casa e poder se cuidar, é preciso desenvolver formas das pessoas se conectarem, mesmo que à distância, né? Poder falar com as pessoas, né? Poder fazer videoconferências para quem pode, para quem tem internet, gente, né? Lembrando aqui, né, o que a Adriana falou, a gente sempre precisa considerar, né, a desigualdade social. Tem pessoas que não têm, né, não tem internet, né, não tem um celular e de alta geração aí, não tem não tem Wi-Fi em casa, ou então pessoas que não têm acesso a tecnologias e, enfim, de última geração, falei de alta geração, né? Para ver como eu sou tecnológica. Então, e de aprender, né? Também pessoas que já eram mais flexíveis. A flexibilidade é um fator, né, gente, de proteção também, né, da pessoa ela poder se permitir mesmo experimentar novas coisas, aprender novas coisas, né? Então, sim, Yasmin, o transtorno de estresse pós-traumático, né, o TEPT, está muito relacionado ao aumento de risco, né, de suicídio, principalmente agora, né, durante a pandemia. E lembrando que não é só, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele não é desenvolvido só pelas pessoas que têm um acesso direto àquela cena traumática, tá? Quem está em casa o dia inteiro assistindo televisão, né, expostos, né, essas pessoas que estão expostas ao noticiário, a várias cenas, né, cenas de guerra, né, cenas de violência, cenas de morte e enterros coletivos e de muita tragédia, essas pessoas elas também podem desenvolver, né? E aí, olha só, quantos fatores de risco, né? Próprio distanciamento, né, social, né, ou isolamento, porque tem pessoas que sim estão em isolamento social, né, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão nas UTIs, né? Então, o distanciamento, né, o sentimento de solidão. Uma das perguntas foi, né, em relação aos sentimentos, né, que poderiam levar, né, ao suicídio. Um dos sentimentos que aumentam, né, o risco do suicídio é a depressão, é a solidão, né, a depressão também, né, mas esse sentimento, né, de solidão. Mais ansiedade, né, a pessoa que perdeu o emprego, claro que vai aumentar a ansiedade, né, de o que eu vou fazer agora? Como que eu vou sobreviver? E principalmente nesse momento, né, como que eu vou conseguir um emprego novo? Agora, né, nesse contexto. E quem não perdeu, a ansiedade pode aumentar por medo, né, de perder o seu emprego. Então, são várias coisas acontecendo nesse momento, mais a perda. Perdas, várias perdas acontecendo, né, um luto sobreposto, né, da pessoa perder o emprego, perder um familiar, ter um problema no relacionamento, porque o que tem acontecido agora também, né, são várias questões relacionadas ao convívio, né, ao convívio familiar, ao convívio, né, conjugal. Deixa eu ver. Tá. A Carol está perguntando, uma vez que os casos de suicídio são subnotificados, pode falar sobre o suicídio na gestação? Carol, então, pelo que eu entendi da sua pergunta, acho que você está perguntando duas coisas, né? Que existe um tabu muito grande em relação à subnotificação, né, dos suicídios, porque é um tabu enorme, né? E tem várias questões, inclusive econômicas, né? A perda de seguro, por exemplo, o estigma daquela família, né? Das pessoas olharem, né, com um julgamento para aquela família. Então, essas pessoas elas acabam escondendo, né, omitindo que foi um caso de suicídio, ou então suicídio na infância.
suicídio na adolescência, né? Esses casos acabam não sendo notificados também para que aquela família ela não fique, né, estigmatizada e não carregue um peso maior do que já tem, né, de perder um filho, de perder uma criança, né? E o que você está falando sobre suicídio na gestação é um dos fatores de proteção para as mulheres é estar grávida ou ter filhos. Né? Então, isso é um dos fatores de proteção para as mulheres. Isso não significa que isso vá funcionar para todas as mulheres. Até porque, gente, a gravidez não é bem-vinda para todas as mulheres. Não são todas as mulheres do mundo que querem ser mães. Não são todas as mulheres que sonham com a maternidade. Né? Pode ser, inclusive, um fator de risco. Né, para quem não queria de jeito nenhum ter um filho, engravidar, ou então uma gravidez, por exemplo, como resultado de um estupro. Né, a gente não tem como avaliar, mas assim, estatisticamente, de modo geral, a gravidez ela é um fator de proteção, tá? Agora, dizer que um fator de proteção, né, de fato vai funcionar para todo mundo, não cabe, né? Não cabe para todo mundo. Da mesma forma, né, tem pessoas que sim, que são expostas a fatores de risco e não tiram a própria vida. Né? Então, não tem nada de exato. Né? A gente não pode afirmar coisas com certezas, né? E a Yasmin tá falando que dá muita insegurança. Exatamente, Yasmin, porque também tem o seguinte... Uma coisa que também, né, acontecia muito e que acontece, né, nas nossas vidas é uma ilusão de segurança, uma ilusão de controle. Como a gente planeja coisas, né, e a gente acha que tá tudo certo, né, as coisas vão acontecer conforme, né, a gente planejou. E quando acontece uma coisa grande, né, uma pandemia, né, uma coisa que é coletiva, que afeta muitas pessoas, e a gente se dá conta que a gente não vai ter controle, né, sobre isso, que os nossos planos não vão acontecer, né, as coisas não vão sair como nós planejamos, sim, a sensação é de insegurança, né, muito grande. Ah, Adriana, que linda. Exatamente. A Adriana está trazendo uma coisa super importante aqui, né? De acolher todos os tipos de afeto. Gente, não existe emoção boa ou emoção ruim. Emoção é emoção. Né? E que precisa ser acolhida. E nesse momento, principalmente, né? Se a gente está num momento de vulnerabilidade muito grande, da importância da gente poder se acolher. Né? Poder acolher a sensação que a gente está, por exemplo, de impotência, poder acolher o nosso medo, né? Poder acolher a nossa tristeza, poder acolher a nossa raiva, o que vier sem julgamento, né? Poder se acompanhar. Né? A Vanvan está dizendo aqui que é um momento de muitas reflexões, sim, para quem, né, puder aproveitar um momento muito rico, né, de muita reinvenção. É um momento de muita dor, claro que né, porque também é um momento de muitas perdas, mas também pode ser um momento muito rico, né, de reflexão, como a Vanvan trouxe, né, e de também poder se reinventar. Gente, eu já tô há sei lá quanto tempo para fazer uma live na vida, eu fiquei prostrando, e aí veio uma pandemia e se tornou urgente, né? Quantas coisas, se questionem, o que está acontecendo com a vida de vocês? Né? Eu tenho percebido muito isso na minha. Aquilo que eu fiquei anos prostrando para fazer, eu tô fazendo agora. Muita coisa. O que eu não tinha coragem de fazer, eu tô fazendo agora. Né, porque dá também, né, dá essa sensação de urgência, né? A Bárbara, oi Bárbara, tá dizendo aqui, paralisação momentânea de um sonho, né? Também tem sido muito difícil nesse momento, né? E assim, quando é uma paralisação momentânea,
ainda há, né, essa possibilidade de se reinventar ou de transformar ou fazer de uma outra forma, né? Agora, quando não é uma paralisação momentânea, quando é a perda, né, a perda de uma pessoa, né, a perda de, enfim, perdas que não tem como, né, voltar atrás. Aí sim, né, é importante poder olhar essa perda e ressignificar essa perda. Gente, eu tô no finalzinho, né? Já são quase 3 horas. Daqui a pouco vai aparecer aqui um aviso dizendo que terminou, né? Então, assim, eu tô vendo que tem vários comentários aqui que não vai dar tempo de ler tudo. Então, só para finalizar, né, antes que encerre, eu queria deixar algumas coisas que são importantes, né? Já falei algumas, do que, primeiro, né, da conexão social, né, de se dar uma atenção grande para isso, né, entrar em contato com as pessoas de maior risco, entrar em contato, né, telefônico, pela internet, obviamente, pelas pessoas que testaram positivo para a Covid, né, pessoas que tiveram perdas. Gente, 25 segundos restantes. Então, quero agradecer muito, muito, muito. Semana que vem tô aqui de volta. Semana que vem vou estar com a Thaís, né? Então, toda semana eu vou estar aqui com vocês. Então, voltem. Para quem eu não conseguir responder, volte na próxima semana, que aí eu vou tentando responder.